Fala trader! E aí pessoal, boa noite. Vamos lá para mais um dia de estudo, mais um dia de operações no mini índice, mais especificamente, né? Vamos analisar quais foram as melhores movimentações, o que que a gente fez e o que que algumas probabilidades que nós vínhamos analisando desde ontem para o dia seguinte, certo? Só uma ideia, tá? A gente sempre, já deixo bem claro que a gente sempre opera o gráfico no intraday, então, assim, geralmente nós evitamos de estar tomando viés antes do gráfico se formar, certo? É uma premissa do Price Action do Brooks e a gente utiliza a mesma ideia, beleza? Então, vamos para o nosso gráfico, vamos ver o que que nós fizemos, melhores probabilidades e o que tivemos para o dia de hoje, beleza? Só, hoje foi um dia de ótimas movimentações, né? Começando, o mercado abriu com um gap de baixa, tá? O mercado abriu nessa região e a partir dessa região nós não tivemos nada de interesse vendedor, simplesmente compra, compra, compra toda a barra até ela fechar uma ótima barra fechando próximo da sua máxima. Quando a gente abre com gap, barra fechando acima da média, preço que reverte várias outras barras, pessoal, é uma compra, certo? Problema dessa compra, nós estávamos na máxima do dia. Só que nós também tínhamos aqui, pessoal, um contexto de lateralidade, tá? De um tempo macro e contexto de lateralidade. Então, aceitei essa compra, mas estava ciente que o preço poderia falhar essa região. E aí a gente sempre conversa sobre os nossos planos quando a gente entra numa operação. Se você sabe como você vai reagir caso aquela operação dê errado, certo? Nem sempre os nossos planos são os melhores, né? Nem sempre a gente age da melhor maneira, mas a gente sempre tenta ter um plano para caso isso aconteça. Fiz essa compra, gostaria que o preço pagasse a projeção dessa barra aqui para cima e nós tínhamos um triângulo num tempo gráfico maior, então poderia gerar aqui uma projeção da barra interna do triângulo. E aí daqui a pouco eu mostro para vocês isso no gráfico para poder ficar melhor, né? Ficar mais explicado, beleza? Porém, o preço falhou. Só que, se o preço falhasse aqui, pessoal, eu entrei com uma mão bem menor do que eu estou acostumado. Porque se o preço falhasse aqui, eu sabia que eu teria que comprar mais abaixo de regiões. Por quê? Porque o nosso contexto era lateralidade. Só que a gente vai lendo barra a barra, certo? E aí o preço começou a cair com barras boas, fortes. Aqui o preço começou a deixar barras menores. Então, decidi não encerrar essa operação que eu estava comprado nessa região até aqui, tá? E aí, aqui nós tivemos uma H1, mas H1 ruim. Tentativa, né, de uma H2 aqui, se viesse preço acima de barra, seria um H2 fundo duplo, seria uma possibilidade desse preço pelo menos vir testar aqui uma região de 50%, onde a gente sairia, tá? Então, quando o preço deixou barras ruins, pessoal, eu simplesmente não adicionei nenhum contrato nessa região, porque a gente tinha justamente aquela região de lateralidade de triângulo de um tempo macro. Então, qual que era meu plano? Em caso de rompimento, a gente buscar projeção da barra 1 para baixo, e aí foi exatamente o que a gente fez. Quando o preço rompeu essa região, deixou uma boa barra de venda, barra 10, eu virei a mão. Eu estava comprado com um contratinho, virei a mão com a mão normal, né? Que eu geralmente opero todo dia aqui com vocês, que são 2 contratos. E aí, galera, quando o preço desenvolveu, bateu uns 500 pontos aqui, eu fiz uma parcial.
E aí o preço chegou aqui na mínima do dia. Eu gostaria de ver rompimento e continuidade na mínima do dia para eu segurar essa operação, tá? Porque aqui a gente poderia ter uma correção um pouco maior. Aqui voltar para vir buscar essa região aqui. E aí, se o preço viesse buscar essa região, pessoal, eu adicionaria outro. Oxi. Tá indo junto. Acho que dá para desagrupar aqui em algum lugar. Enfim. Enfim, vocês conseguiram entender? Seria essa região aqui. Se o preço voltasse para testar essa região aqui da mínima do dia novamente, eu adicionaria uma outra venda aqui, certo? Que seria plausível, tá? Só que com o rompimento, pessoal, o preço veio forte, comprador, aqui houve realização por ser a mínima do dia, aqui uma barra interna que foi acionada, eu acabei encerrando, não acreditava que esse preço fosse reverter toda essa movimentação, tá? Sendo bem sincero com vocês, não acreditava nisso, mas poderia ter uma correção um pouco maior e eu não estava disposto a segurar, já que eu tive todo esse loss aqui, e conseguir recuperar aqui boa parte desse loss aqui nessa região, tá? Não gostaria de ver esse preço voltar. E aí, se foi uma decisão boa ou ruim, não sei, né? Acredito que não existe isso de decisões boas, decisões ruins. Não que não exista, mas quando você realiza com lucro, acredito que é uma realização, é plausível, tá? Talvez você não pegue tudo que o mercado poderia lhe dar naquele dia, mas é uma realização plausível. E nós tínhamos contexto para isso, tá? Querendo ou não, aqui era a mínima da lateralidade numa região macro. Só que o mercado faz o que ele quer, né? Então, o mercado, preço desceu bem forte. Nessa região aqui, essa H1 aqui falhou, e aí o preço simplesmente rompimento, continuidade e veio buscar projeções macro, né, aqui abaixo, tá? Depois disso, o preço aqui, tivemos aqui um teste de vácuo, né, que a gente pode até falar sobre isso também. E aí aqui nós já tínhamos uma cunha parabólica, H1, quando veio abaixo H2, o preço veio buscar a média móvel. Aqui nessa região aqui, foi a mesma ideia dessa venda aqui, né? Quando eu encerrei, que eu gostaria de ter acionado mais aqui, nós já tínhamos mais de 20 barras abaixo da média móvel, então quando a primeira vez que o preço tocasse na média móvel seria uma possibilidade de venda, tá? E aí seria uma barra que eu gostaria que fechasse próximo da sua mínima para um teste da mínima aqui. Só que o preço não desenvolveu logo de imediato, então acabei encerrando essa operação aqui. E aí o preço veio trabalhar essa região aqui, né? Acabou deixando aqui uma cunha truncada, né? Que é aquele tipo de cunha que o Brooks fala que quando a terceira perna ela rompe a linha da cunha. E aqui deixou um outro gatilho de venda que eu gostaria que tivesse deixado aqui nessa região. Ele só veio aparecer aqui após um gap de média, tá? E aí o preço veio buscar simplesmente a mínima da tendência novamente. E depois disso, depois que nós temos rompimento, canal, nós temos uma correção. Compradores conseguem pelo menos uma barra acima da média móvel, deixando um gap de média. A nossa premissa é que lateralize, tá? E aí foi exatamente o que o preço fez, né? Ele desceu nessa forma de canal e depois lateralizou o resto do dia, tá, pessoal? Esse foi o nosso dia de hoje. Foi um dia muito fácil de operar. Acredito que foi um dia bem tranquilo, com movimentações do tipo que a gente gosta, né? Tirando a barra 1 que acabou armadilhando aqui compradores, certo? E aí a gente tem uma premissa do Brooks, galera, que eu deixei separado aqui para a gente conversar, que é o seguinte: quando nós temos uma boa barra de sinal, uma barra que tem uma boa probabilidade e ela falha, e a gente tem esse rompimento aqui e logo em seguida o rompimento da mínima do dia anterior, o Brooks fala que compradores que estavam armadilhados aqui
eles buscam algum tipo de suporte para comprar mais e tentar sair sem prejuízo. Pelo menos compradores compraram aqui nessa região, vocês podem ver que houve interesse comprador. Compradores compraram a mínima do dia anterior, aqui até aqui, e não conseguiram sair sem prejuízo no dia de hoje. Então, o que que acontece? Quem não estopou aqui nessa região, ele teve que estopar com esse rompimento aqui. A barra 16 é uma barra onde compradores armadilhados tiveram que estopar de qualquer maneira. E aí, a partir desse momento, nós temos um teste de vácuo, que é quando compradores que foram obrigados a estopar aqui encerram suas posições. Vendedores que veem esse rompimento como uma boa oportunidade entram na venda e nós temos total ausência de compradores nessa região. Então, o preço sempre vem buscar um suporte, o próximo suporte, né? Um suporte maior, alguma coisa do tipo. Então, aqui nós temos simplesmente a ausência de compradores. É aí o motivo de toda essa barra aqui, certo? E barra climática, depois de um teste de vácuo, ela tende a encontrar aqui algum tipo de comprador, talvez institucionais, não sei, que conseguem segurar toda essa movimentação, ou até mesmo compradores que foram estopados, tentaram comprar aqui para tirar algum prejuízo no dia, certo? E aí eu até anotei aqui, acabei falando tudo para vocês, mas eu anotei aqui exatamente isso que eu acabei de falar. Quando um rompimento falha, nós temos compradores armadilhados que gostariam de sair sem prejuízos. Quando isso não é possível e se veem obrigados a estopar suas posições, gera um momento de venda, pois todo stop de um comprador é uma venda, somada a vendedores que se aproveitam da oportunidade de um bom rompimento e sabem que o preço irá pelo menos um pouco mais abaixo. A ausência de compradores gera o fenômeno conhecido como vácuo, e o preço tem maior probabilidade de buscar projeções até o próximo suporte. No caso de um movimento de venda, né? No caso de um movimento de alta, ele vai buscar a próxima resistência, certo? Acredito que basicamente é isso o dia de hoje, né? A gente não teve ali nada fora do anormal. A gente acabou sendo armadilhado nessa barra aqui, porém conseguimos estopar, reverter posição e recuperar pelo menos ali uma boa parte do stop dessa compra, certo? E aí, pessoal, isso aqui a gente está falando no intraday, no que a gente operou no dia de hoje, tá? Outro detalhe, galera, na verdade, basicamente foi isso, né? Um detalhe que eu ia falar era o seguinte, que, pessoal, eu uso esse indicador aqui, que ele marca a mínima e a máxima do dia anterior. Sinceramente, eu acho que eu fui tirar print para vocês no dia anterior, não sei, e eu acabei excluindo esse indicador, não sei como, mas enfim. E na hora que eu fiz essa compra, ele não apareceu para mim, porque, cara, é uma compra na máxima do dia. E, inclusive, no grupo que a gente estuda, todo mundo sabe que a gente fala, pessoal, máxima e mínima do dia anterior são os suportes e resistências mais importantes que a gente vai ter no intraday, certo? Principalmente quando a gente está falando de uma lateralidade em um tempo macro. Só que, não sei por qual motivo, eu não estava com esse indicador plotado no gráfico. E aí, acabei fazendo essa compra porque eu não vi nenhuma resistência aqui, tá? Mas, enfim, de qualquer maneira, a compra existia. Talvez por conta de estar na máxima do dia anterior, não seria uma compra de uma alta probabilidade, mas era um setup de compra, beleza? Acabamos comprando mais com uma mão menor e aí o stop aqui não foi algo desastroso. Depois a gente virou a mão e conseguiu recuperar uma parte aqui e aqui a gente conseguiu pegar mais um pouco, beleza?
E aí, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui no gráfico diário, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Por quê? Gráfico diário, deixa eu tentar colocar aqui também no... Só ajustar aqui rapidinho, porque eu estou transmitindo gravando e transmitindo no Discord. Aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico diário. E foi algo que a gente até conversou no dia de ontem lá no grupo, né? Acabei encaminhando lá para a galera. E aí é interessante, às vezes é até interessante a gente fazer essa análise do gráfico diário no dia anterior, porque são movimentações que podem acontecer. Pessoal, a gente tinha aqui, levando em consideração 1, 2, 3, 4 dias. Os 4 dias anteriores, o preço no tempo diário, ele acabou formando um triângulo, uma retração e, consequentemente, modo rompimento, certo? E aí, pessoal, como o preço está acima da média móvel, ele é levemente favorável aos compradores, esse rompimento, certo? Principalmente levando em consideração toda essa movimentação de alta aqui. Só que, por outro lado, a nossa tendência anterior é de baixa. E o Brooks sempre fala isso, que se nós temos uma tendência de baixa, pessoal, sempre procure operar o lado da tendência. E aí aqui a gente tinha alguns duelos de setups, certo? Nós tínhamos um triângulo, modo rompimento, nós tínhamos uma tendência de baixa, isso no gráfico diário, tá, pessoal? Só para deixar bem claro para vocês. Se a gente analisar um pouco mais a fundo, nós temos essa possibilidade de cunha aqui, certo? E aí uma cunha, para ela falhar, ela pode falhar em até 5 barras. Outro detalhe que nós tínhamos aqui, pessoal, seria o gap de média, que é a primeira vez que compradores conseguem barras acima da média móvel. Então, esse triângulo ele poderia simplesmente ser uma bandeira de baixa. Só que, claro, a gente não tinha informação da barra 134, que foi a barra que se formou no dia de hoje. Então, a informação que nós tínhamos era essa. E aí, qual que foi a nossa análise ontem à noite lá, pessoal? Nós estamos num triângulo modo rompimento. O preço está bem contraído, certo? Então, esse rompimento poderia ter vindo hoje ou não, a gente não sabia. Só que se esse, se esse, se esse a barra de hoje ela viesse buscar essa região aqui acima e ela não tivesse conseguido esse rompimento, falhasse esse rompimento, ela poderia buscar projeções para baixo, certo? Para venda. Inclusive, a gente conversou exatamente isso e eu mandei esse exemplo aqui, pessoal. Olha o exemplo que a gente tinha aqui. Nós tínhamos um triângulo, certo? Modo rompimento, certo? Como nós acabamos de conversar lá. O preço tentou romper nessa região, não conseguiu romper, e aí ele simplesmente veio pagar projeções. Primeira projeção que a gente pode buscar seria a projeção da barra interna, certo? Ou do corpo dela ou toda ela, e posteriormente, em caso de um rompimento de toda a base do triângulo, claro que tem que ser um rompimento e continuidade, tá? Tem que confirmar esse rompimento. Poderia buscar essa projeção aqui, ó. E aí o preço veio exatamente aqui nessa região, tá? Falha de rompimento, rompimento para o lado oposto e projeção. E aí, se a gente analisar essa mesma ideia aqui da movimentação do preço e a gente trazer para a movimentação do preço que nós temos no dia de hoje, nós tivemos triângulo, nós temos aqui essa cunha,
premissa de vir buscar pelo menos a mínima, nós temos um gap de média que tem uma premissa de vir buscar a mínima da tendência, certo? E aí, como o preço confirmou rompimento, só que a gente ainda não tem continuidade. Então, hoje foi um dia amplo, amanhã a gente pode ter um dia talvez um pouco menor, por ser sexta-feira, e geralmente depois de um dia amplo, nós temos um dia de um range um pouco menor, né? Um pouco mais tranquilo, até porque compradores que estavam armadilhados nessa região acabaram encerrando e existe uma premissa do Brooks que diz que sempre que nós temos compradores que são obrigados a estopar uma posição, eles vão passar um tempo sem entrar novamente, certo? E aí, pessoal, nós temos aqui algumas possibilidades que pode acontecer semana que vem, ou talvez até amanhã, né? Não tem como a gente prever o mercado, mas são possibilidades. O preço hoje fechou com uma ótima barra de baixa. Uma possibilidade, já que o preço pagou a barra interna, seria toda a projeção da base do triângulo, que seria essa projeção da barra 130. E aí, se o preço for buscar essa projeção, nós temos aqui a mínima da tendência, que seria também uma premissa do gap de média, tá? Que seria o gap de média, pessoal. Não sei se... Deixa eu explicar, só para quem ainda não sabe o que seria o gap de média. Sempre que nós temos mais de 20 barras abaixo da média móvel, vamos contar aqui, nós temos aqui 39 barras, 40 barras abaixo da média móvel. Então, nós temos uma tendência de baixa e uma tendência bem forte, certo? A primeira tentativa de reversão dessa tendência seria um gap de média, que seria a primeira vez que compradores conseguem trazer o preço acima da média móvel. E aí, o Brooks entende como gap de média essa região aqui, ó. Compradores conseguiram deixar um espaço entre a média, pode ser essa barra aqui já, conseguiram deixar um espaço aumentar aqui um espaço entre a barra compradora e a média móvel, tá? Então, esse aqui pode ser já o gap de média. E aí, ele fala que esse gap de média ele é acionado quando a gente tem uma L1, ou seja, quando o preço vem abaixo de barra. E aí, o gap de média foi acionado aqui nessa barra, porém, um doji, uma barra feia. A barra 134, ela já é uma ótima barra de tendência de baixa. Então, a premissa do gap de média dentro do estudo da movimentação do preço seria um teste da mínima da tendência, que pode ser igual, ou seja, ele pode vir exatamente na mínima da tendência, deixar um fundo duplo aqui. Ele pode vir fazer um teste só nessas regiões aqui, que seria igual, menor ou maior, ou ele pode vir mais abaixo. E aí, a partir desse momento, a gente se pergunta aqui, se o preço vai retomar essa tendência, se esse gap de média vai fazer com que o preço retome essa tendência de baixa, ou se o preço só vai fazer um teste da mínima da tendência, talvez lateralize um pouco, deixe aqui um fundo duplo, algum tipo de setup para reverter toda essa movimentação, tá? O gap de média ele é um dos setups mais fracos para a continuidade da tendência, mas ainda assim é um setup, beleza? Então, são possibilidades que nós podemos ter aí para os próximos dias de um teste dessa mínima da tendência. Lembrando que pode ser que esse gap de média simplesmente já encerre aqui nessa região, porque aqui já seria o teste da mínima da tendência, mas pode ser que venha mais abaixo e pague a projeção do triângulo, tá? Que seria ali uma bandeira de baixa em forma de triângulo, já que nós temos também aqui uma cunha também em forma de bandeira de baixa, certo? E aí são possibilidades que nós podemos ter aí para os próximos dias, beleza? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso dia de hoje, tá? Foi um dia de uma movimentação bem interessante, né? Bem
bem ampla, digamos assim. Quem conseguiu pegar aí uma boa movimentação pode ter, pegou ótimos pontos, né? E esse foi o nosso dia de hoje. E se você quiser participar com a gente aí, também participar das nossas análises, acesse aí o nosso link que vai ficar aí na descrição desse vídeo aí no YouTube e vem estudar com a gente, beleza? O nosso grupo é totalmente grátis, tá? Nossa intenção é simplesmente ajudar de alguma maneira, tá bom? E é isso, pessoal. Valeu. Opa, boa noite, Juliano. Tudo bem? Opa, beleza? Tranquilo?